Me conta uma coisa. Você já imaginou como é viver e trabalhar na área de dados aqui no Reino Unido? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, eu sou Maria Bezada, especialista em análise de dados e gestão de negócios, e por aqui você vai saber tudo o que você precisa para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu tenho recebido algumas mensagens no meu e-mail, no meu Instagram. As pessoas estão interessadas em saber como é viver aqui na Europa, aqui no Reino Unido, trabalhando na área de dados. Então eu decidi abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e o pessoal me mandou as perguntas para me direcionar aqui nesse vídeo. Então hoje eu vou falar como é viver, contar um pouquinho da minha história, como eu vim parar aqui na Inglaterra, como é trabalhar na área de dados, como funciona o mercado de trabalho por aqui. Eu vou seguir as perguntas que o pessoal me mandou lá no Instagram, mais ou menos numa ordem cronológica para a história fazer sentido, mas antes de eu começar a responder as perguntas do pessoal, eu vou te convidar para me seguir lá no Instagram, o link tá aqui. Também aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. E seja bem-vindo, se você ainda não é inscrito no canal, ao meu mundo, seja bem-vindo à gestão analítica. Bom, a primeira pergunta que eu recebi, que eu acho que é a pergunta que a maioria das pessoas me faz, é: por que você saiu do Brasil? Em 2014, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, nós fomos para Disney, levei a minha filha mais velha para Disney e conheci lá Orlando, gostei muito do que eu vi e veio aquele bichinho, aquela vontade de morar no exterior, mas foi só algo não muito concreto, na verdade, né? Foi uma vontade, surgiu uma vontade. Logo depois eu engravidei da minha segunda filha e as coisas ficaram um pouquinho complicadas quando eu tive que voltar a trabalhar. A segurança lá na cidade onde eu morava na Baixada Santista, estava bem complicada no bairro onde eu morava, então eu sentia muito medo. Então a segurança no meu bairro, a segurança em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo, eu subia e descia a serra todos os dias, pegava ônibus fretado, saía de casa por volta das 6 da manhã, então a gente tinha câmera na rua para ver se estava tudo ok, se não tinha ninguém escondido, então era um estresse muito grande para mim sair todo dia cedo de casa para pegar o fretado, voltar para casa tarde da noite, 7h30, 8 horas eu chegava, e sempre com aquele medo, amigos que tiveram assaltos, sequestros, pessoas muito próximas a mim que sofreram algum tipo de violência. Então isso começou a realmente me incomodar. Eu sentia a minha mão suando, meu coração batia acelerado, então era algo que realmente estava me fazendo muito mal. Então, se eu precisar colocar numa ordem o que me fez sair do Brasil, a questão da segurança, com certeza, é o top 1 da minha lista, né? É claro que a vontade de morar no exterior, conhecer culturas diferentes, né? Sempre a gente tem essa vontade, principalmente depois de você viajar. Então, o principal motivo foi esse: segurança. A segunda pergunta é: mas como você conseguiu morar na Inglaterra? Bom, meu pai é espanhol, então eu tenho cidadania espanhola e eu escolhi a Europa. Eu sabia que eu queria vir para a Europa. A Inglaterra é um país onde nasceu o resseguro e eu trabalhava na área de resseguros no Brasil. Conhecia bastante gente que trabalhava aqui em Londres, então eu achei que seria uma oportunidade para mim. Escolhi a Inglaterra por causa do mercado de trabalho, por causa do mercado de resseguros. No final das contas, não trabalhei com resseguros, mas vou explicar um pouquinho mais para frente. A terceira pergunta era: por que você escolheu a Inglaterra? Então eu escolhi a Inglaterra por causa da área de trabalho, da minha área de trabalho no Brasil. Eu achei que isso facilitaria a minha entrada no mercado de trabalho por aqui. Quarta pergunta: qual foi a maior dificuldade que você passou? Algumas, né? Acho que quando a gente fala de você mudar de país, de você viver em outro lugar, né, em outra cultura, a primeira coisa que vem é o medo
né? O medo do desconhecido. E também eu já não era novinha, né? Então assim, eu já sou casada há muito tempo, eu tenho 2 filhas, então esse medo da mudança, principalmente uma mudança tão grande quando você tem família, porque se você é solteiro, fica tudo mais fácil, né? Você aluga um quarto, você não precisa de muita coisa, você consegue economizar, mas quando tem 2 crianças envolvidas, aí você já começa a ter um pouco mais de medo. Então, com certeza eu tive medo da mudança, principalmente por causa da minha família. Outra coisa que também é muito difícil é a saudade da família, né? Então, assim, meus pais, minhas irmãs, sobrinhos, cunhados estão no Brasil, então realmente essa saudade aperta. Agora, falando de coisas práticas, a maior dificuldade que eu tive foi com o idioma, com a língua, né? O meu inglês era muito, muito básico quando eu cheguei aqui. Então, além disso, além de ser básico, era um inglês eu sabia o inglês com sotaque americano, e o sotaque britânico é bem complicado, então eles não falam o R, é bem mais difícil de entender, principalmente porque no Brasil a gente consome muito conteúdo em inglês americano, né? Filme, série. Então, quando a gente cai aqui, o pessoal falando no sotaque aqui é bem complicado. Então, acho que pessoalmente a saudade da família e profissionalmente ou no dia a dia, né, praticamente falando, o idioma foi realmente a maior dificuldade que eu passei por aqui. Próxima pergunta. Você sempre trabalhou na área de dados? Não. Sim e não, na verdade. Porque eu vou contar um pouquinho da minha história profissional agora para vocês entenderem como que eu caí nesse mundo, né, no universo dos dados. Então, eu sou formada em ciência da computação, tenho bacharel em ciência da computação e eu sempre trabalhei com TI. Desde os meus 19 anos eu já desenvolvia sistemas, também criava relatórios, trabalhava com SQL, mas eu trabalhei na Tokio Marine, trabalhei por 12 anos na Tokio Marine, que é uma das maiores seguradoras do Brasil. Eu trabalhei por 6 anos como analista de sistemas, desenvolvedora de sistemas, para a área específica de resseguros. Então, se você não sabe o que é resseguro, dá um Google aí, depois dá uma olhada. É uma área bem específica dentro das seguradoras, mas eu trabalhei por 12 anos nessa área. E 6 anos dentro da área de tecnologia. E depois desses 6 anos, o superintendente da área de resseguros, que era a área que eu atendia quando eu era da área de TI, me convidou para ser a responsável pelas operações lá da área de resseguros, para ser a gestora das operações de resseguros. Eu já conhecia muito bem a área porque eu desenvolvi o software para eles, então eu sabia como que os cálculos eram feitos, eu sabia como que o processamento do fechamento mensal funcionava, eu conhecia os relatórios que eles usavam, porque eu tinha feito os relatórios para eles. Eu conhecia as telas de cadastro, as telas que eles utilizavam no dia a dia, porque eu era responsável por esse sistema. Mas quando eu caí na cadeira de gestão, do outro lado, eu comecei a usar os relatórios e o sistema que eu tinha desenvolvido, que eu tinha ajudado a desenvolver, porque eu não era sozinha, né? A gente tinha uma equipe. E eu lembro bem que quando eu comecei a analisar os dados para fazer a gestão da área de resseguros, eu percebi que os relatórios que o sistema disponibilizava não eram adequados para o processo de tomada de decisão. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com a área, por que as coisas às vezes estavam atrasadas, por que a gente não tinha um determinado documento, ou por que um determinado ramo de seguro estava com algum problema. Os relatórios eles eram muito simples. Então eles mostravam ou uma lista analítica com todas as apólices ou todos os sinistros da seguradora, ou resumos totais. Eu não conseguia enxergar o que era melhor, o que era pior, eu não conseguia categorizar as minhas informações, porque os relatórios eram simples demais, eles eram listas e não
focados na visualização de dados. Nesse momento, eu tomei duas decisões. Primeiro, eu decidi fazer MBA, porque eu precisava entender de gestão, né? Por mais que eu tivesse aquela veia de liderança e sabia o que tinha que ser feito, eu tinha responsabilidade em relação aos prazos, eu acho que a questão da administração de empresas é importante para qualquer profissional. Então, você saber criar metas, você saber entender a parte financeira da empresa. Então, eu decidi estudar e eu fui fazer um MBA, fiz MBA na FGV na área de gestão de negócios, né? Então, isso foi muito, muito bom para mim, porque nesse momento eu entendia muito bem da área técnica e eu comecei a ter uma visão de administração, de gestão, né? Então, uni os dois mundos ali nesse momento. E eu também comecei a estudar sobre dados, porque eu precisava usar relatórios que me dessem tempo. Eu não tinha tempo para nada, eu trabalhava 12 horas por dia, meu telefone tocava de noite e eu precisava ter as informações na mão e muitas vezes eu não tinha. Então eu comecei a estudar sobre a visualização de dados, criação de dashboards, criação de apresentações que fossem mais automatizadas, porque naquela época, isso foi em 2012 mais ou menos, 2011, 2012, as empresas não tinham uma área de dados, né? Tinha a área de TI que desenvolvia os relatórios, criava os relatórios, só que quando eu estava na área de TI, eu criava o relatório de acordo com o que o gerente da área me pedia. Ele falava, eu quero um relatório que tenha esse campo, essa informação. E eu fazia. Mas quando eu comecei a usar, eu percebi o quê? Ele não sabia pedir. Ele não sabia falar para mim, Maria, eu preciso entender este processo, eu preciso saber qual que é o ramo que está com mais casos em atraso, por exemplo, né? Então, ele não sabia o que ele precisava analisar. Ele me pediu os dados, ele jogava aquilo no Excel e aí ele começava a fazer filtros manuais. Ele também não estava preparado para essa parte da análise dos dados. Então, a gente tem dois problemas quando a gente fala de análise de dados, né, da área de dados nas empresas. Os gestores precisam saber de dados, precisam entender como analisar os dados e como visualizar para poder pedir os relatórios da forma correta. E a área de tecnologia, ou hoje em dia a área de dados, precisa também entender de negócios para poder criar relatórios que realmente sejam ferramentas de tomada de decisão, né? Que isso é o que eu falo o tempo todo. Tomar decisões orientadas por dados é o único caminho. Então, a criação de bons relatórios é o segredo das empresas. E por isso as empresas estão investindo tanto na área de dados hoje em dia. Então, eu comecei a estudar sobre dados e a criar relatórios com foco na tomada de decisão quando eu me tornei gestora, né? Então, a resposta é não, eu não trabalhava na área de dados, porque não existia a área de dados naquela época, mas sim, eu trabalhava com dados porque eu criava os meus próprios relatórios para fazer o acompanhamento da minha área e para enviar informações para o CEO da empresa, para o presidente da empresa, para outros diretores. Então, foi nesse momento que eu comecei a estudar e a trabalhar com dados. E uma coisa engraçada é que quando eu comecei a usar os relatórios que eu tinha feito, eu me lembro bem que eu falava, meu Deus, como esses relatórios são ruins, como, não é assim que se faz, não era para estar desse jeito, mas quando eu só consegui enxergar isso quando eu mudei de cadeira, e eu percebi que aquilo também não era culpa minha, né? Porque eu era da área de tecnologia, eu fazia exatamente o que o meu cliente pedia. E eu lembro de falar para uma colega, eu falava assim, um dia eu vou fazer um curso para ensinar as pessoas a pedir os relatórios para a área de TI, para pedir relatórios bons para a área de tecnologia, quase 10 anos atrás. E foi quando eu me apaixonei pela área e comecei realmente a estudar sobre análise de dados. Como foi para conseguir trabalho
no Reino Unido. Bom, eu cheguei aqui na Europa em 2018 e eu ainda tinha um contrato, né, de consultoria com a Tokio Marine, porque tinha um projeto em andamento, então quando eu saí, a gente fez um contrato de consultoria, então continuei trabalhando quando eu estava por aqui. Quando esse contrato acabou, eu falei, bom, vou começar a procurar emprego. Só que, como eu disse, o meu inglês era básico mesmo. Só conseguia ir no mercado e olhe lá, às vezes eu não entendia nem o que a moça do caixa falava comigo. E o que eu pensei? Eu vou procurar trabalho na área de tecnologia, numa área mais técnica, porque pelo menos o inglês não vai me atrapalhar tanto. Porque como que eu ia voltar a ser gestora se eu não conseguisse me comunicar com as outras áreas, né? Então era complicado. E eu pensei, bom, volto para a área de tecnologia, e isso é até uma frase que eu já escutei algumas vezes, né? Linguagem de programação não tem sotaque. Então é a mesma. Então o SQL que eu usava no Brasil é o mesmo SQL que eu usava aqui. O Visual Studio que eu usava lá é o mesmo que a gente usa aqui. Então foi isso que eu fiz. E eu comecei, só que o que eu fiz? Eu comecei a procurar trabalho numa área técnica que pedisse SQL, que pedisse... No Brasil eu usava o IBM Cognos para fazer os relatórios, a maioria dos meus relatórios, mas eu comecei a procurar trabalho que pedisse Excel, Access, SQL, até Power BI, que era uma coisa que eu estava começando a estudar. E aí eu consegui um trabalho numa empresa financeira e assim, eu mandei 5 currículos e fui chamada para uma entrevista. Eu fiz 2 entrevistas e passei. Só que a minha entrevista foi bem complicada, assim, porque o meu inglês não era tão bom. Só que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui por causa do meu inglês. Mas mesmo assim, foi bem complicado para mim ali no dia a dia. Então, para conseguir trabalho, a minha experiência foi muito simples, foi muito fácil conseguir trabalho. Primeiro porque tem muita vaga para todo tipo de trabalho, ainda mais agora, né, depois do Brexit, que muitos europeus foram embora aqui da Inglaterra, então o mercado de trabalho está muito aquecido, né? Então os salários estão melhores, inclusive por causa disso, porque tem pouca mão de obra. O que acontece? Quando meu marido também conseguiu emprego rapidamente na área dele. Então, assim, eu sempre trabalhei aqui no Reino Unido na minha área. Eu nunca precisei trabalhar em outras áreas, né? Apesar que, assim, tem cada situação, cada pessoa tem uma história, às vezes eu acho que falta um pouco de coragem, sabe? Para você aplicar para vagas na sua área, mesmo sem um inglês perfeito. Vou tomar uma aguinha aqui. Porque eu tive alguns amigos falando para mim, Maria, aplica mesmo assim, aplica com inglês não tão bom, não tem problema, eles não olham para isso. E é verdade, eu fiz as entrevistas, às vezes usando o Google Tradutor. O meu chefe, a pessoa que me contratou, às vezes a gente se conversava muito pelo chat. O que aconteceu? Depois que eu fiz a entrevista com ele, eu fiz uma prova de SQL, ele pediu para eu fazer algumas coisas em SQL, eu fiz tudo certo e fui contratada. Eles querem saber mais do que você sabe, do que você fala. Se você fizer o seu trabalho bem, tá tudo certo. Próxima pergunta. Como é o mercado de trabalho no Reino Unido? Acabei já falando um pouco, mas eu vou mostrar para vocês. Especificamente da área de dados. Então, por exemplo, vou entrar aqui no Indeed. Se eu ponho aqui data, aí já tá me mostrando todas as vagas com dados. Então tem BI, Data Manager, engenheiro, líder de análise de dados. Então tudo vinculado a dados. 15 mil vagas em aberto hoje aqui no Reino Unido. Então a área de dados é uma área que está muito aquecida. Outras áreas também, né? Se você colocar engenharia, por exemplo,
51 mil vagas de engenharia. Então, assim, o mercado de trabalho aqui no Reino Unido tem muita vaga. E a vantagem agora com o Brexit é que brasileiros podem aplicar para vagas aqui no Reino Unido, né? Você pode mandar o seu currículo, aplicar para essas vagas e se a empresa gostar de você, ela pode patrocinar o seu visto para você trabalhar aqui. Então, eu entrei aqui antes do Brexit, como europeia, né, com o meu passaporte espanhol, mas hoje, com a saída do Reino Unido da União Europeia, qualquer pessoa pode aplicar para vir trabalhar aqui. Então, eu conheço algumas pessoas, inclusive, que conseguiram trabalho do Brasil. Tem uma colega que é professora de física, ela já dava aula numa escola bilíngue no Brasil e conseguiu trabalho numa escola aqui. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de tecnologia, 2 amigos, na verdade, que vieram para cá e não são europeus, não têm cidadania. A empresa aplicou o processo de visto para eles. Então, assim, se você conseguir cumprir todos os requisitos e passar na entrevista, a empresa pode te trazer, porque realmente tem muita demanda hoje aqui no Reino Unido. E falando da área de dados, né, voltando para minha experiência, então o que aconteceu? Eu busquei trabalho na área de criação de relatórios, na área de dados. Por quê? Porque eu sabia que era uma área que tinha questão técnica que eu conhecia, de SQL e tal, e também tinha a questão da gestão, de como fazer um dashboard, como criar um relatório, porque no final das contas, a minha experiência de Power BI era muito pequena, porque eu só tinha estudado na minha casa, no meu computador. E porque eu tinha trabalhado com IBM Cognos, e o Cognos não é em qualquer empresa que tem. A maioria usa o Power BI ou o Tableau, mas o que as pessoas não entendem quando vão trabalhar na área de dados é que o que mais importa não é apertar os botões, não é saber a ferramenta de cabo a rabo, né? A ferramenta, ela é meio. É como você vai fazer, não é o que você vai fazer. Então, mais importante do que você saber a ferramenta é você saber como visualizar o dado. Então, pensa lá no que eu falei da minha história na Tokyo Marine. Eu sabia criar os relatórios, eu sabia criar gráficos, eu sabia apertar todos os botões, eu era da área de tecnologia. Só que eu não sabia ser crítica em relação aos relatórios que eu recebia de solicitação. Eu não sabia olhar e falar assim, olha, esse relatório podia ser melhor. E hoje em dia, trabalhando na área de dados, quando eu recebo uma solicitação, olha, eu preciso de um relatório assim, eu devolvo e falo, olha, eu acho que poderia ser diferente, vamos discutir? O que você quer analisar? Qual é a meta? O que você quer saber de fato? Porque uma lista, eu recebi o ano passado, né, uma solicitação que a pessoa me pediu um relatório com 35 colunas e o resultado traria 90 mil linhas. Eu falei, bom, isso não é um relatório, né, isso é uma lista. Então, uma lista não diz nada. E eu devolvi e falei assim, olha, eu acho que não é isso que você precisa. Vamos conversar? O que você quer analisar? E aí ele me explicou o que ele queria analisar. E ele, na verdade, ele queria analisar exceções. Ele queria saber, se o contrato ficar mais de X dias numa determinada ação, eu preciso acionar. E ele me passou todas as regras. E ele queria só saber quais eram os contratos que caíam nessas exceções. E eu criei para ele um relatório de exceções, não o todo. Ninguém precisa do todo. Só que isso eu sei porque eu era gestora também, porque eu entendo de análise de dados. Não tem a ver com, eu sei tudo de Power BI, porque o que eu vejo de dashboard bonito, mas que realmente não mostra, não ajuda, não é ferramenta de tomada de decisão, não tá no gibi. Porque o que mais tem é criação de relatórios e dashboards sem pensar nesse objetivo. Não importa na área que você trabalha, você vai precisar analisar dados em algum momento. E você precisa entender que os seus relatórios têm que ser a sua ajuda.
tem que ser a sua ferramenta de trabalho, ele tem que te ajudar a tomar decisões, a entender e acompanhar o que está acontecendo. Então, trabalhar nessa área, estou aqui fazendo propaganda da área de dados, porque é realmente algo que eu amo fazer, mas trabalhar na área de dados é sobre isso, é sobre criar ferramentas para tomada de decisão, para apoiar as empresas. E por isso que as empresas hoje estão apostando tanto na área de dados. E muitas vezes eu vi vagas, então vagas de analista de sinistro ou marketing. E aí na vaga eles pedem o quê? Power BI. Por que eles pedem Power BI? Porque eles querem que os profissionais saibam analisar os dados. Mas muitas vezes a pessoa até faz um cursinho de Power BI, mas não sabe qual que é o gráfico que ele tem que utilizar e não conhece a visualização de dados correta. Mas, enfim, vamos continuar, que eu já falei demais nessa parte do trabalho. Como é o mercado de trabalho no Reino Unido, já falei. Como foi a sua entrevista? Bom, a minha entrevista, a primeira que eu fiz, como eu falei, foi bem complicada, porque o meu inglês estava horrível, né? Mas a gente conseguiu se comunicar. A gente foi passando pelo currículo, eu fui explicando, então eu já tinha meio que estudado, né? Tentado pensar que perguntas que eles podem fazer, né? Então a gente estava com o currículo lá impresso e eu fui explicando o que eu fazia, que eu criava relatórios para os diretores, que eu criava relatórios para o presidente da empresa, que eu conhecia muito de SQL e tudo mais. E aí eles quiseram que eu fizesse essa prova prática. Então essa foi a minha primeira entrevista, meu inglês era péssimo. Aí eu trabalhei por 2 anos nessa empresa e eu comecei a procurar trabalho. A empresa estava passando por uns problemas e eu falei, não tá legal por aqui, comecei a procurar trabalho. E aí fiz a minha segunda entrevista e já passei nessa também, já foi para o trabalho que eu tô hoje, né? Então, nessa outra entrevista já foi um pouquinho diferente. A gente falou das minhas experiências mais nesse último trabalho, porque elas são empresas parecidas, uma é de empréstimo pessoal e a outra, aonde eu trabalho hoje, é empréstimos para compra de veículos. Então, falando de processos, é mais ou menos a mesma coisa. Então foi mais fácil, a gente falou mais da minha experiência no último trabalho, falou um pouquinho da minha formação, mas nessa outra empresa eu não fiz nenhuma prova. Na Money Bar, onde eu trabalho hoje, eu não precisei fazer nenhum teste, porque aqui como funciona? Você, dependendo da vaga, você pode ter, aqui chama probation, no Brasil seria experiência, né? O período de experiência no Brasil são 3 meses. Aqui, dependendo da vaga, ou são 3 meses ou são 6 meses. Nesses 3 meses ou 6 meses, eles não vão exigir que você saiba tudo, que você faça tudo. Então, lá no meu primeiro trabalho, a minha probation era de 6 meses. Eu fiz curso de Power BI lá dentro, eles me ensinaram outras tecnologias que eu não conhecia. E depois dos 6 meses eu passei na probation, que eu estava entregando o que eles esperavam. E aí até fui promovida, depois mudei de área lá dentro da empresa. Então foi uma experiência muito, muito bacana. E aí eu entendi que aqui é assim, tipo, você passa na entrevista, você tem a probation, durante a probation eles vão te dar feedbacks e vão te ajudar se você não souber alguma tecnologia. Ninguém vai te exigir que você saiba tudo, né? Então, se eles pedem 10 coisas na vaga, e você souber 5, as outras 5 eles vão te ajudar lá, você aprender, ou vão te pagar um curso para que você consiga criar ter esse skill, né? Ter esse conhecimento técnico, tá bom? Aí outra pergunta, você sempre trabalhou na sua área no UK? Bom, sim, né? Eu acabei colocando os 2 pés na área de dados quando eu entrei aqui. No Brasil eu ainda tinha um pé na área de dados, um pé na área de resseguros, na área de gestão. Então considero que sim, que eu sempre trabalhei na minha área, nunca trabalhei em outro trabalho.
Próxima pergunta: tem como trabalhar aí sem falar inglês? Tem. Aconteceu comigo, né? Eu comecei, o meu inglês era muito ruim, mas eu não aconselho, porque assim, é muito estressante, né? Você chega em casa assim, esgotado de ter que... A gente tá o tempo todo... Quando você não fala, né? Quando você não é fluente, então o seu cérebro tá o tempo todo tentando traduzir. Então o esgotamento mental é muito grande. E além disso, com certeza, se eu tivesse o inglês, quando eu cheguei aqui, eu já teria conseguido vagas num nível mais sênior, né? Ou até como gerente. Então, por não ter o inglês tão bom, eu parti para uma área bem técnica, para agora, recentemente eu fui promovida a líder na área de Management Information, mas assim, hoje o meu inglês é infinitamente melhor, né? Quase 5 anos depois, eu sou fluente em inglês, mas assim, no começo eu sofri. Então assim, tem como trabalhar sem falar inglês? Tem. Principalmente assim, se você não for trabalhar numa empresa, trabalhar em trabalhos de entrada, né? Às vezes num supermercado, outras vagas que não exijam tanto, não faça como eu. Estude o inglês, estude o idioma, isso abre muitas portas, né? Isso é outro patamar, você consegue trabalhar em cargos melhores se o seu idioma estiver em dia. Estamos chegando ao fim já. A última pergunta: como elaborar um currículo irresistível para a área de dados na Europa? Então vamos lá. Acho que o mais importante, e isso também acho que essa dica dá para seguir lá para o Brasil também. Aqui, além de você mandar o currículo, você tem, geralmente eles pedem uma cover letter, que seria uma carta de apresentação. Então, é importante que você mude o seu currículo de acordo com a vaga que você está aplicando. Então, eu, por exemplo, eu apliquei já para vagas de BI, de Business Intelligence, porque eu trabalhei muitos anos com SQL, com SSIS, SSRS. Então, assim, eu tenho essa bagagem de tecnologia. Mas eu também apliquei para vagas de Management Information, que é onde eu trabalho hoje, que é na criação dos relatórios mesmo. Então, assim, eu sento com os gestores, com os diretores, e a gente vai estudar o problema, qual é o objetivo. Então, assim, é uma vaga que eu tenho que fazer os meus dashboards em Power BI, tenho que criar os meus relatórios. Só que eu uso bastante o meu conhecimento em gestão. Então, quando você vai aplicar para uma vaga de EMAI, você precisa colocar as suas experiências na área de gestão, na área de criação de relatórios, na área de visualização de dados. Você sabe visualizar o dado? Então, você tem que colocar itens que estão pedindo na vaga. Então, você vê a descrição da vaga. O que a descrição da vaga pede? Pede visualização de dados, pede experiência em gestão, sei lá. Você vai moldar o seu currículo para esse tipo de vaga. É uma vaga mais técnica, a vaga pede o Microsoft BI Stack, que são todas as ferramentas da Microsoft, por exemplo. Então você vai focar nisso, né? O que é interessante que a área de dados, ela tá em vários lugares dentro da empresa. Então, assim, eu trabalho hoje na Money Barn, que é uma empresa que faz parte de um banco, né, de um grupo bancário. Então, lá existem, além de ter a área de MI, que é a área de Management Information, que é onde eu trabalho, algumas outras áreas têm pessoas que fazem análise de dados. Então, na área financeira tem, na área de estratégia, na área de crescimento da empresa, tem pessoas que são especializados em análise de dados. Então, esse conhecimento de análise de dados, de saber visualizar dados, de saber criar relatórios, é um conhecimento que está sendo difundido em todas as áreas da empresa.
né? Então, você precisa saber qual a vaga que você está aplicando. Então, falando de um currículo irresistível, você vai ver o que a vaga está pedindo. Adapte o seu currículo e a sua experiência ao que a vaga está pedindo. O escrito. Ah, mas é complicado, eu vou ter vários currículos? Vai. Então, assim, quando eu comecei a aplicar, eu tinha 3 diferentes. Que é um que era para a área de resseguros, o outro que era para a área de tecnologia na parte de programação, então Visual Basic, essas coisas, software, né, desenvolvimento de software, e um para a área de gestão e relatórios, criação na área de dados, né? Então eu tinha 3 diferentes e eu sempre olhava a vaga e também a cover letter, que é essa carta de apresentação, você também vai escrever para o recrutador. Então você vai dizer, querido recrutador, você vai escrever para ele, olha, eu tenho experiência nisso, tenho experiência naquilo, trabalhei tantos anos com isso, trabalhei tantos anos com aquilo, e aí você vai conseguir mostrar ali um resumo de quem é você, de que da sua carreira, né, da sua vida profissional, e para poder aplicar. Eles levam muito em consideração também, isso é uma coisa que as pessoas não comentam muito, mas aqui eles levam muito em consideração se a pessoa faz algum tipo de trabalho voluntário ou se faz algum trabalho paralelo. Então isso é importante você colocar também no seu currículo. Então se você faz algum tipo de trabalho voluntário, eles veem aqui no Reino Unido isso com muitos bons olhos. Muito bons olhos. As pessoas, aqui a parte de caridade é muito forte. São muitas ONGs aqui, muitas não sei se não chama empresa, né? Muitas caridades por aqui. Inclusive, eu coloco no meu currículo, eu tenho no meu currículo esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, né? Então, que eles chamam de algo que você faz para a sociedade. Então, esse canal do YouTube tem aulas gratuitas sobre análise de dados, gestão e análise de dados. Então, isso é algo que eu posso colocar no meu currículo. Além disso, eu tenho os meus cursos, né? Meus cursos de visualização de dados. Eu tenho um curso chamado GA Express, que é uma formação em visualização de dados. Inclusive, se você quiser saber mais sobre meu curso, ele tá aqui embaixo. Eu tenho o curso Gestão Analítica também, que é um curso maior, que vai desde a criação de metas até a criação de um dashboard. Então, uma formação em Business Analytics, mas esse curso eu abro só 2 vezes por ano, porque eu preciso me dedicar bastante a ele. Mas se você quiser também ficar na lista de espera, tá aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho 2 e-books. Um chama Como Escolher o Gráfico Ideal e o outro sobre KPIs, 120 KPIs para uma gestão analítica. Tudo isso está aqui na descrição, depois você pode dar uma olhadinha. Mas tudo isso também está no meu currículo. Então, lá no meu currículo, no que é extra, eu tenho publicações, que são os meus e-books, cursos e algo que eu faço para a sociedade, que é o meu canal do YouTube. E isso é visto com muito bons olhos. As pessoas, a última vez que viram o meu currículo, me perguntaram até, nossa, que legal esse trabalho que você faz, é um trabalho paralelo na área de dados. Então isso também mostra a minha paixão pelo que eu faço, né? É algo que realmente me dá prazer, é algo que eu realmente gosto de fazer, né? Eu tô espalhando a palavra, eu costumo dizer que eu tô evangelizando as pessoas para a área de dados, porque foi a minha experiência lá quando eu me tornei gestora que fez com que eu tivesse a motivação para estar falando aqui para vocês sobre visualização de dados, como escolher o gráfico certo, como usar os relatórios ao seu favor, como você ganhar tempo com visualização de dados, com bons relatórios. Então, porque eu acho que um dos piores problemas, né, eu tinha muito esse problema, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para respirar, eu tava o tempo todo atolada de coisa para fazer. E quando eu comecei a ter relatórios bons, relatórios que realmente me ajudavam, começou a sobrar tempo para eu pensar em melhorias. Porque enquanto você não consegue, você fica o tempo todo correndo atrás do rabo, você não consegue pensar em melhorias de processo. Agora, para finalizar, uma coisa que eu queria dividir com vocês, que eu acho que eu devia ter falado isso lá quando eu falei do meu trabalho, mas isso é algo que eu queria dividir.
que toda essa minha jornada, né, com dados e essa mudança de país é algo que eu me orgulho muito, é muito gratificante para mim. Então, assim, é como um sonho realizado as coisas que estão acontecendo comigo. E eu me lembro a primeira vez que eu entrei no prédio da empresa onde eu trabalho, lá em Londres, que é um dos prédios icônicos aqui do centro de Londres, lá é o Walk Talk. Produção, coloca a foto do prédio aí pro pessoal ver. Então, quando eu entrei lá pela primeira vez, eu falei, nossa, acho que agora eu consegui, né? Eu cheguei aonde eu queria, né? Então, assim, não desista dos seus sonhos. Se você tem algum sonho, se você tem vontade de morar fora do país, não tenha medo. Se programe, é claro, né? Assim, mas eu tinha quase 40 anos quando eu cheguei aqui na Europa. Então, uma família com 2 filhas. Foram 4 anos de organização, de pesquisa, juntar dinheiro para poder realizar esse sonho. Então, assim, não foi fácil, não foi rápido. Então, desde 2014, quando essa vontadezinha chegou, até a mudança mesmo, foram 4 anos. Então, siga seu sonho. Se você é uma coisa que você quer fazer, é algo que realmente você deseja, não deixa nada te abalar, né? Se motive, corra atrás, estude, né, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Tenho certeza que você vai. Se eu conseguir, você também pode conseguir. É isso. Se vocês tiverem mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários, me manda lá no direct do Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube, me segue lá no Instagram que tem conteúdo todo dia sobre análise de dados por lá, vídeos semanais. Eu também tenho um blog no meu site. Todos os meus links estão aqui na descrição dos cursos, dos e-books. Qualquer dúvida pode me chamar. Fico muito feliz em ajudar, porque realmente a análise de dados é algo que eu amo fazer. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora, até o final desse vídeo. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!